Olá, bem-vindo ao canal Leucimelo. Nesse vídeo vou mostrar como fazer HTTP GET dos usuários do back-end Spring Boot. Vou acessar aqui então o projeto do Spring Boot pelo Dolphin. Aqui ele já caiu no meu projeto. Aqui eu observo que está início, aula, e aqui está o projeto. Então eu vou clicar com o botão direito em cima desse projeto e vou em abrir com o Visual Studio Code. Certo, com o Visual Studio Code aberto, vou começar a fazer a programação. Lembrando que para você ter acesso a essas informações aqui, ao projeto e tudo mais, você tem que seguir as aulas. Essa aqui nós já estamos na aula 10 dessa playlist, então lhe aconselho a ver desde a aula 1 para você preparar um ambiente para nós podermos fazer a programação. Porque se você não seguir as aulas na sequência correta, você não vai conseguir chegar nesse local aqui e entender o que eu estou fazendo. Então vamos lá. Primeiramente eu vou abrir o terminal, novo terminal. Com o terminal aberto, vou vir aqui e criar uma branch lá no GitHub para poder fazer a programação. Então eu digito aqui git checkout. Com esse comando eu já crio a branch e já entro na branch. -b. E o nome da branch vai ser feature -10 -get -users. Vou dar um enter. Pronto, feito o procedimento, aqui eu já acessei a branch. Se você observar aqui, eu estou na branch correspondente a que eu vou fazer o desenvolvimento. Se eu der um git status, aqui eu dou um enter e aparece que não existe nada alterado. Então vamos começar a fazer as alterações. Primeiramente, eu vou vir aqui no projeto no src, no main, no Java, e aqui agora eu vou vir no PostgreSQL. Aqui eu tenho acesso à classe principal, porém, quando eu tenho acesso aqui à classe principal, ele chega aqui e daqui ele dá sequência na codificação. Ao invés aqui de eu usar essa sequência, eu vou utilizar um atalho. Ou seja, eu vou fazer uma programação para a web. Então, para eu fazer essa programação para a web, eu tenho que colocar aqui, ó, no build Gradle, a informação que vai ser para a web. Então, eu venho aqui, ó, e coloco o web aqui na frente. Ou seja, ele vai criar um servidor de Spring Boot que eu poderia ter acesso através de um navegador, por exemplo. Então, aqui eu dou um Ctrl S para salvar. E agora eu posso executar que ele vai criar o servidor para mim. Então eu venho aqui para execução, eu digito ponto barra Gradle e espaço run, boot run e dou um enter. Pronto, feito o procedimento, ele finalizou, agora ele está executando aqui. Vou vir aqui, só fechar por enquanto aqui, só para você ver as informações que apareceram aqui no terminal. Se você vier observar aqui, ó, eu tenho uma porta 8080 no HTTP. Então eu consigo acessar essa porta. Essa porta ela é referente ao servidor que eu criei aqui. Esse servidor ele está aqui na localhost, ou seja, na minha máquina principal. Então, para eu acessá-lo, eu posso vir aqui, ó, utilizar um navegador qualquer. Eu vou utilizar aqui o Google Chrome. Aqui no campo de endereço do Google Chrome, eu venho aqui e coloco http e aí eu coloco o IP referente ao meu servidor, que é 127.0.0.1. Ou eu posso escrever também como está aqui, ó, localhost. Isso aí fica à vontade, você pode colocar tanto esse endereço ou então só escrever localhost. Fica à vontade. Então eu vou pegar um ou outro, tanto faz. Nesse momento eu vou utilizar o localhost. Aí eu vou dar 2 pontos e colocar a porta. Lembra que o número da porta lá era 8080? Então agora eu tenho acesso ao meu servidor com este endereço. Vou dar um enter. Pronto, aqui ele acessou o servidor. Se por acaso o servidor não estivesse rodando, o erro que daria aqui seria um outro erro. Aqui ele foi lá no servidor e identificou que não tem nada configurado lá no servidor para nós utilizarmos. Ou seja, quando ele faz esse procedimento, ele faz um GET.
Se não tem o get lá no servidor, ele retorna esse erro. Então nós vamos criar um get aqui no servidor para nós utilizarmos. Então vou deixar funcionando aqui embaixo por enquanto o servidor. Vou vir aqui e criar um get. Como que eu faço para criar um get? Lembra que eu falei que nós tínhamos essa porta de entrada aqui? Essa porta de entrada aqui agora ela não vai funcionar, porque ela vai mandar aqui para o Spring Boot, e o Spring Boot, através desse web aqui, ele vai mandar para um local específico. E onde será esse local? É o que nós vamos criar aqui agora. Então eu vou clicar aqui na pasta, depois de empresa, aqui na pasta Postgre, eu vou clicar nela, e agora eu vou criar uma outra pasta, mas eu vou através do arquivo. Vou clicar aqui em arquivo, porque eu vou criar de uma vez só o arquivo e a pasta. Então eu clico em arquivo, e aí primeiramente eu vou digitar o nome da pasta, que vai ser controllers. Essa pasta ela vai receber os controladores para acessar a web. Então nós vamos vir aqui, colocar uma barra e colocar o controlador principal que eu vou utilizar, que é o user controller. Esse controlador aqui, colocar .java, é o controlador que vai receber o get para enviar os usuários lá para a web. Vou dar um enter aqui. Aí, o que ele fez com esse comando? Ele criou a pasta controllers, dentro dela criou o arquivo usercontroller.java. Então, aqui dentro do usercontroller.java, eu vou colocar as configurações. Primeiramente, eu vou pegar aqui o package, que é importante, dar um Ctrl C, vou vir aqui um Ctrl V. Então, eu tenho o package, e aqui na frente do package da principal, eu vou colocar o package controllers. Aí agora ele segue a sequência correta. Aqui dentro eu vou criar a classe, que todo arquivo Java tem que ter a classe, né? Então vou colocar class, e lembra que o nome do arquivo tem que ser igual a... O nome do arquivo aqui tem que ser igual aqui, ó. Então eu coloco user controller, e aí eu coloco a chave. Então eu criei a classe de user controller. Essa classe de user controller eu posso receber o get. Esse get, quando ele chegar aqui, ele vai acessar um método. Qual método é esse? Eu posso colocar o método que eu quiser. Então, a princípio aqui, o método que eu vou criar vai ser o index. Esse método é um nome que eu estou inventando aqui, poderia ser João, Maria, Pedro, o nome que quiser. Eu coloquei index porque é um nome que eu utilizo no desenvolvimento dos meus projetos. Então aqui eu tenho o acesso ao index, acesso aqui referente ao método, né? Então esse método ele vai ser chamado. E como que eu faço para ele ser chamado? Primeiramente eu vou utilizar uma regra aqui do Spring Boot, que é o @getMapping. Esse getMapping eu tenho que importar aqui em cima. Observe que eu vou importar o get desse package aqui, ó, org, Spring Framework, Web, Bind, Annotation, getMap. Então agora eu importei ele e eu tenho acesso. Aí o que vai acontecer? Quando eu vier aqui, ó, e dar o Enter, ele vai vir procurar esse get aqui. Então, a princípio, ele vai achar. Só que aí, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele ache o getMap, porém, diretamente num endereço. Ou seja, eu vou colocar aqui, ó, para ele pegar o endereço específico através dessa annotation aqui também do Spring Boot. Ele vai buscar diretamente no /users. Ou seja, porque esse controller aqui é de usuários, então no /users ele vai trazer essa informação. E como que eu faço isso? Eu venho aqui, ó, e coloco barra na frente aqui da porta, /users. Então agora, se eu der o enter aqui, ele não vai achar, mas eu venho aqui, porque ele não está configurado ainda. Por quê? Porque eu ainda não salvei e nem importei aqui o request mapping. Então logo abaixo aqui do get mapping, eu vou importar do mesmo package, eu vou importar o request mapping.
Feito isso, eu já tenho aqui acesso ao procedimento. Mas eu preciso de mais uma coisa, eu preciso informar para a requisição que essa classe aqui é um controller. Então eu venho aqui, coloco o REST controller. E é outro também que eu vou importar. Então eu vou colocar aqui abaixo o package do REST controller. Então agora sim ele está identificado, ou seja, quando eu der um enter lá, ele vai entrar aqui, vai achar essas informações, vai vir aqui e chegar nesse index. E aí aqui no index eu vou fazer o seguinte, eu vou só colocar aqui um system.out.print ln e escrever aqui deu certo. Só isso. Aqui eu vou colocar uma opção de retorno, como ele não está retornando nada, eu vou colocar vazio, ou seja, void. Então ele vai chegar aqui, imprimir e parar. Agora eu vou salvar com o Ctrl S, salvei e agora eu venho aqui e executo. Primeiramente eu dou um Ctrl C para parar o servidor. Observe que ele parou o servidor, né? Agora eu vou executar novamente o servidor através do Gradle boot run. Vou dar um Enter. Aqui ele deu restart, está executando novamente. Aí agora eu vou vir aqui, ó, e dar o comando novamente aqui, ó. Vou dar um Enter. Feito o procedimento, observe que ele não deu erro. Se ele não deu erro, então ele identificou que tem um get lá. E aí eu volto aqui no projeto e observa aqui, ó, deu certo. Ou seja, ele imprimiu aqui, ó. Se eu quiser fazer um retorno de uma informação lá para o navegador, eu venho aqui, ó, e escrevo assim, ó, return, que é para ele retornar para lá. E eu posso retornar numa string. Coloco aqui, ó, hello world. Ou seja, é uma string essa escrita aqui. Eu vou retornar essa escrita lá para o servidor. Então, como eu estou retornando agora sim, eu tenho que colocar aqui o retorno, que é uma string. Feito isso, agora eu posso salvar com o Ctrl S novamente e executar o servidor outra vez. Certo, feito o procedimento, aqui ele já reiniciou, vou vir aqui e agora eu vou dar um Enter aqui de novo. Clico aqui dentro do navegador do endereço, né, e dou um Enter. Observe que ele trouxe para mim o Hello World. Então a comunicação entre o meu navegador e o meu servidor está funcionando bem. Então agora eu posso começar a implementar as informações. Posso fechar essas duas janelinhas e observe que eu venho aqui, né? Quando ele chega aqui, ele vai fazer executar tudo isso aqui e vai entrar aqui nesse método em específico. Então, dentro desse método aqui, eu posso fazer outras coisas. Por exemplo, eu posso chamar lá o banco de dados para poder trazer para mim aqui os usuários. E para eu chamar o meu banco de dados, eu vou utilizar aqui uma técnica e essa técnica ela vai passar pelos serviços, dos serviços e para os repositórios, dos repositórios vai no banco de dados e depois retorna todo o caminho. Então, primeiramente, para eu buscar o serviço, eu vou utilizar um serviço aqui do usuário. Então, vou escrever aqui user service.index, que ele vai lá na opção, na classe de usuário, dos serviços de usuários e vai trazer a informação. Mas eu não tenho essa classe aqui ainda, então eu vou ter que criá-la. Vou vir aqui na mesma sequência aqui, ó, escolher aqui, clicar aqui do lado na pasta Postgre, clicar aqui e criar a pasta Service com o arquivo User Service. Então eu clico aqui em arquivo, vou colocar services /user service.java. Vou dar um Enter. Pronto, aqui agora eu estou na classe de serviço. Então eu vou criar, primeiramente eu vou pegar aqui o package, né? Vou dar um Ctrl C de cá, vou vir daqui um Ctrl V e vou trocar controllers por services. Pronto, agora sim eu tenho o package. Agora eu crio a classe public class user service e observe aqui que está tudo maiúsculo, né? E aqui dentro eu tenho acesso para receber a informação lá, na verdade receber não, para criar esse método aqui, ó,
que eu chamei aqui no controller. Como que eu crio esse método? Eu vou criar através do public e colocar index e colocar as chaves. Agora eu criei esse método. Então esse método que eu estou chamando é esse método aqui. Então quando ele chamar esse método, aqui dentro desse método eu posso chamar também uma outra opção, que seria o repositório. Então eu chamo o user repositório, user repository. E aí ele vai buscar tudo, ou seja, eu vou fazer um find all para ele buscar tudo lá no banco de dados. Então agora eu tenho que ter esse user repository. Eu vou fazer o mesmo procedimento, vou clicar aqui, vou vir aqui e criar um arquivo e colocar repositórios e colocar dentro dele o user repository .java. E aí ele vai criar para mim. Então eu venho aqui, ó, a partir daqui eu chamo o index, daqui esse index vai chamar o find all, então aqui dentro eu tenho que criar find all. Primeiramente eu vou pegar o package, vou vir aqui, colocar o package repositories aqui, repositories, e vou criar a classe aqui embaixo, public class user repository. Pronto, agora aqui dentro da classe do repositório, eu vou criar esse método aqui, ó, que é um find all. Como que eu faço? Do mesmo jeito. Public find all. Eu coloco public para ele ter acesso, porque esse public aqui você pode colocar privado, pode colocar, tem uma outra forma lá que eu não lembro qual é o nome, mas eu vou usar public porque ele está sendo acessado aqui. Aí pronto, eu vou vir aqui, então já criei o método, esse aqui é o meu método find all. Dentro deste método find all, eu vou acessar o banco de dados. Como que eu posso fazer isso? Eu vou utilizar técnicas do Java para fazer isso. Primeiramente, como eu vou acessar um banco de dados, eu tenho que colocar um try e catch. Porque para acessar o banco de dados é bom colocar essa opção de segurança, porque se caso der um erro, ele cai aqui no catch e chama uma exceção, que no caso seria a SQL exception. Aí quando ele chamar ela, se caso der algum erro, aqui eu criei a variável então eu pego a variável e coloco um print stake trace e escrevo system.err. Com isso ele vai fazer, vai mostrar aqui na tela o erro que deu. Então eu tenho que importar esse SQL exception. Então eu vou vir aqui em cima e importar o SQL exception do Java SQL exception. Agora aqui dentro do try eu posso fazer as configurações. Primeiramente eu vou chamar a conexão. Então eu venho aqui e coloco connection. E aí eu tenho que importar esse connection também. Vou vir aqui na sequência aqui e colocar o connection aqui em cima. Então agora eu tenho o connection, vou vir aqui e criar uma variável connection e ela vai receber uma classe chamada driver manager, que eu também tenho que importar. Então vou vir aqui logo abaixo do connection e importar a driver manager. Observa que ela está dentro de Java, dentro de SQL. Então a driver manager. Essa driver manager ela tem um método, que é o método get connection. E aí ele recebe 3 parâmetros. O primeiro parâmetro é uma URL, aonde está o banco de dados, o usuário, que é o usuário de acesso ao banco de dados, e a senha, que é uma senha do banco de dados. Então esses parâmetros eu vou criar aqui em cima, logo acima da connection, que é a string URL. Eu vou colocar dentro dessa string
o acesso ao banco de dados. No meu caso, o banco de dados ele vai estar no JDBC PostgreSQL. Se você fez a instalação do Postgre como eu ensinei no vídeo anterior, aí ele vai estar nesse endereço também. É só você digitar aí dessa forma. Aí digita // localhost. Observe que ele tem que estar na mesma máquina, né? E a porta 5432, que é a porta padrão. E agora você coloca o nome do banco de dados. Eu não sei qual é o nome do banco de dados que você colocou aí. Aqui eu tenho o nome, aí para você saber, você vai entrar no banco de dados. Como você faz isso? Abre aqui o console. Dentro do console, você digita sudo -u postgres psql e dá um enter. Coloca a senha do seu Linux e dá um enter. Observe que todos esses comandos aqui só vão dar certo se você tiver feito como eu fiz nas aulas anteriores. Então tem que seguir as aulas lá para você ter acesso a essas informações. Aqui eu digito um /L e aí traz todos os bancos de dados. E aqui eu tenho o banco de dados que eu criei, que é esse aqui, Postgre. Eu vou vir nele aqui, selecionar, vou clicar com o botão direito e copiar. Aí eu volto aqui, e coloco na frente aqui esse nome, na frente da barra dentro da aspas. Pronto. Agora sim eu tenho aqui escrito o nome do banco de dados aqui na minha string. Então este é o caminho do banco de dados que eu vou acessar. Lembrando que tem que pôr ponto e vírgula aqui no final. Então essa URL ela vai chamar esse caminho aqui e vai achar o meu banco de dados. Agora eu tenho que colocar a senha também. Então vou criar aqui uma string myuser e vou colocar a senha. Lembra que a senha o usuário na verdade é Postgres, né? Se você tiver colocado o mesmo aí é só preencher e criar também uma password que vai ser, no nosso caso aqui é o mesmo, é Postgres, que eu criei lá, te mostrei também como faz para criar essa senha em aulas anteriores. Então até aqui está tudo certo, que nós estabelecemos a conexão com o banco de dados através dessas informações. Feito este procedimento, agora eu vou criar uma query para buscar a informação no banco de dados. Então eu vou escrever aqui, prepared statement. Isso aqui também eu tenho que importar. Vou vir aqui logo abaixo do driver e importar a prepare statement, que é uma classe do Java que vai nos ajudar. Aí eu vou criar aqui uma variável. Observe que a diferença aqui é que essa letra da variável é minúscula e a letra da classe é maiúscula. Mas não tem problema, isso aqui não vai dar erro não. E aí, o que eu vou usar? Para fazer a preparação dessa query, eu vou utilizar a conexão do banco de dados que nós criamos. Então, venho aqui e chamo esse connection aqui, que nós criamos logo acima. Então, agora eu vou chamar um método chamado prepared statement. Só que aqui eu vou tirar esse D do meio. Observe que tem a diferença. Eu vou tirar o D. Aqui tem um D no meio e aqui não tem. Então aqui é para preparar o acesso, no caso, a query. Então eu chamo essa informação e aqui eu vou criar uma query. Só que eu vou colocar só a variável dela aqui e vou criar ela aqui logo abaixo também. Então vai ser uma string essa query. SQL query. E agora eu vou escrever a query que eu vou fazer no banco de dados. Como eu quero selecionar todas as informações do banco de dados, eu vou fazer um select de tudo da classe usuários. Feito isso, eu estou acessando diretamente o banco de dados e fazendo a query lá dentro do banco de dados na tabela usuários. Pronto, então ele preparou essa informação e agora ele tem que executar essa query. Então, para ele executar, eu vou utilizar um result set, que vai receber as informações que virão do banco de dados. Então, eu vou criar aqui também uma variável result set
e aí ela vai receber essas informações. Tem que importar também o result set, vou vir logo abaixo aqui, colocar o result set aqui. Então aqui eu já tenho ele, né? Vou só minimizar um pouco aqui essa parte aqui. Aqui eu já tenho o result set que vai receber desse prepare statement aqui. Ele preparou e ele vai executar a query. Então eu coloco aqui execute a query. Feito isso, ele vai executar a query que nós criamos, que é essa aqui, ó, que faz a seleção de todas as informações na tabela da usuários. Então, ao fazer esse select, ele vai trazer todas as informações e armazenar aqui no result set. Lembra que aqui no banco de dados, deixa eu só acessar aqui o banco de dados. Vou vir aqui, copiar ele aqui, né? Copiar, colocar um /C e acessar o banco de dados. Então eu estou aqui no banco de dados, eu vou fazer um select tudo from users. Pronto, vou dar um enter. Ele vai trazer todas essas informações. Ele vai vir no banco de dados e fazer justamente esse comando aqui. Então vou vir aqui, ó. E aí quando ele receber essas informações, o que ele vai fazer? Ele vai fazer eu vou percorrer esse result set, que é exatamente esse aqui, ó. Vou percorrer ele e colocar aqui a informação de que enquanto ele tiver informação, ele vai percorrer. Então ele vai acessar a lista e aí eu vou imprimir aqui a informação através do system.out.println. Feito isso, eu coloco aqui um result set.get int e ele vai pegar o ID que está lá no banco de dados, que seria esse aqui, ó. ID, ó. Então ele vai trazer um nome, ele vai trazer esse aqui, create, então eu vou trazer essas informações. Então vai ser 4. Eu aperto Ctrl Shift Alt, clico aqui na frente, né? E aperto para baixo, ele vai fazer 4 informações. Então aqui eu vou trazer um get string. E aí aqui dentro vai ser name. Aqui eu vou trazer um get time stamp. Que aqui ele vai trazer o created underline at. E aqui embaixo outro get timestamp. E ele vai trazer o updated underline at. Pronto, dessa forma aqui agora ele tem que imprimir a informação. Então vou dar um Ctrl S para salvar. Vou vir aqui dar um Ctrl S para salvar. Vou vir aqui dar um Ctrl S para salvar. Observe que para eu utilizar aqui o user service, eu tenho que importar esse user service aqui, né? Então eu vou vir aqui buscar lá dos services. Então eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou vir aqui, pegar essa informação aqui, ó. Vou vir aqui e logo abaixo aqui eu coloco import. E aí eu coloco ele vai buscar aqui nessas pastas e a classe user service. Pronto, agora sim ele busca a informação e eu posso chamar ela aqui, ó. User service, que é a variável, né? E instanciar com new user service. Pronto, aí dessa forma ele vai cair aqui e vai chamar aqui no user service. User service chamar o user repository, eu tenho que fazer o mesmo procedimento. Então vou vir aqui, pegar aqui a informação, voltar aqui, né, e importar. Import, colocar aqui, colocar o user repository aqui. Pronto, agora eu posso instanciar ele aqui também. Vou colocar user repository e new user repository.
Feito isso, eu instanciei também. Ele vai chamar e aqui já está tudo certo, já está tudo importado. Então, vou dar um Ctrl S para salvar aqui e um Ctrl S para salvar aqui. Para acessar o banco de dados, eu vou ter que falar aqui para o Spring Boot que ele precisa acessar o banco de dados. Então, vou vir aqui no Build Gradle, vou vir aqui nas dependências e vou colocar que em tempo de execução, o runtime, ou seja, em apenas no tempo de execução, ele vai chamar o drive no package org.postgresql e vai chamar o drive PostgreSQL. Feito isso, ele vai acessar o drive lá do... Tem que lembrar de colocar isso aqui para poder acessar o banco de dados. Então, aparentemente está tudo correto. Deve que ele vai dar certo agora. Vamos ver se ele vai imprimir essas informações aqui no terminal. Então, vou aumentar o terminal aqui. Vou dar um Ctrl C para parar o servidor e Gradle para executar. Aparentemente eu esqueci alguma coisa. Deixa eu ver aqui o que está ocorrendo de errado. Ah, certo. Eu não coloquei as informações de retorno. Tanto aqui no User Serve quanto no User Repository. Então, vem aqui no método. E aqui eu coloco o tipo de retorno. A princípio não está retornando nada, eu vou colocar void, vou dar um Ctrl S para salvar. E aqui a mesma coisa, vou colocar um void de retorno aqui. Ele não está retornando nada, vou dar um Ctrl S para salvar. Então agora eu vou testar novamente. Às vezes ocorre esse tipo de falha mesmo. Vou vir aqui e executar o Gradle. Pronto, com o servidor rodando, vou vir aqui e dar um Enter para ver se ele vai imprimir lá. Vou dar o Enter aqui, executou o procedimento, vou vir aqui agora no servidor e procurar a informação aqui, ó. Ele imprimiu. Vou vir aqui nesse local onde eu fiz essa configuração aqui e vou trocar essas informações justamente neste local aqui, ó. Primeiramente eu vou criar um usuário, então vou fazer aqui vou vir aqui e criar uma entidade chamada usuário. Então vou vir aqui, colocar, vou escrever models/user.java. Vou dar um Enter e aqui nessa opção aqui eu vou colocar a classe. Primeiramente eu vou vir e importar, o package. Colocar o package aqui, trocar aqui por models e criar a classe usuário aqui com public class user. E aqui eu vou criar aqueles usuários que é com private int id, com também private string name, private date created at, e aí eu tenho que importar aqui em cima o date, coloco ele aqui em cima, o date, e aqui eu também faço o updated at. Aqui eu vou criar os get set da classe. Então, para criar o get e set do int, eu vou escrever dessa forma aqui, ó. Então eu pego e faço o get e o set do int escrito dessa forma, porque ele vai ser um método que vai pegar, e vai retornar o id, e o método que vai inserir e pegar e colocar aqui no id. E aí também eu vou criar o get set dos outros aqui. Vou vir aqui e colocar. Então nós temos aqui o get set do name, o get set do created at e o get set do update. Então dessa forma nós temos todas as informações aqui. Então isso aqui é o domínio, todo é escrito só dessa forma mesmo.
e aqui eu venho aqui no repositório e faço a troca das informações. Então eu pego aqui onde eu vou chamar primeiramente o importar aqui, né, o usuário. Então coloco aqui, ele vai estar dentro do package, né, models user, e aí eu vou instanciar ele aqui, o user new user. E aí logo abaixo aqui, ó, eu vou trocar todos esses aqui também. Vou colocar como user, ele vai usar o set ID. Quando ele faz esse procedimento, aí ele pega aqui o result do ID e coloca aqui dentro. Dessa forma aqui, ó. Então aí essa parte eu posso apagar. Da mesma forma eu vou fazer com os outros. Eu vou vir aqui e fazer a troca pelos outros, né? Então esses aqui eu já apago. Observe que eu tiro o result set daqui e jogo para cá, para dentro de cada um deles. Então, dessa forma aqui eu já tenho acesso. Quando eu terminar de fazer este procedimento, aí sim eu vou vir aqui utilizar o users. Esse users eu tenho que criá-lo também. Então eu vou chamar ele aqui em cima, ó, fora do try-catch. Vou vir aqui, ó, e eu vou utilizar tanto o list quanto o array list para criar esse users. Então vou utilizar aqui o list, vou chamar da classe usuários e criar o users aqui. E agora eu instancio o array list, também da classe usuário. Esses aqui são opções do Java que eu vou importar também. Vou vir logo abaixo do result set e colocar eles aqui. Então agora eu tenho esse usuário, é uma lista de usuários que eu vou colocar aqui dentro e adicionar a classe usuário que eu acabei de preencher aqui em cima. Essa classe aqui, ó. Fiz o preenchimento, agora eu posso retornar essa informação para os services. Então eu utilizo return users e aí eu venho aqui, ó, e pego esse tipo de procedimento aqui que eu vou trocar aqui, porque ele vai retornar uma lista de usuários quando for chamado o find all. Ele faz o retorno da lista de usuários. Então vou dar um Ctrl S para salvar. O retorno dessa lista de usuário vem aqui para o user service. Aqui no user service também, como eu vou retornar uma lista de usuário, eu coloco ela aqui. Observe que eu tenho que importar o list. Então vou aproveitar e pegar ele daqui, ó. Dar um Ctrl C, vou vir aqui e logo abaixo aqui, ó, eu vou colocar o list aqui. Então agora eu tenho a devolução dessa informação. O que eu vou fazer é só colocar um return aqui. Aí ele vai pegar essa informação e jogar lá para o controller. Então vou dar um Ctrl S para salvar. Vou vir aqui no controller. Aqui no controller ele vai receber também a lista uma lista aqui também, né? Então eu vou vir aqui, colocar a lista aqui para ele receber. Vou vir aqui, pegar a informação aqui, ó. Dar um Ctrl C aqui, voltar. E aqui no lugar de devolver uma string, eu vou colocar uma lista de usuários. E aqui eu crio uma lista de usuários, users, que vai receber essa lista através desse método. Quando ele jogar aqui dentro, ele vai receber aqui, então esses usuários aqui que eu vou devolver lá para o servidor. Então vou vir aqui e colocar users aqui. Aí eu vou dar um Ctrl S para salvar, vou vir reexecutar o servidor, né? Vou dar um Ctrl C aqui e mandar executar novamente o servidor. Aqui ele deu um erro, deixa eu verificar o que correu de errado. É lá no repositório, na linha 29, vamos ver. A linha 29. Certo, deixa eu verificar o que tem de errado aqui. Ah, sim, eu não coloquei o ponto e vírgula. Um ponto e vírgula, Ctrl S para salvar, vou vir aqui e mandar executar.
Ele deu erro novamente, deixa eu verificar o que está ocorrendo. Que ele fala que novamente na User Controller na 20. User Controller na 20. Ah, certo, eu não importei o usuário. Vou vir aqui então pegar esse usuário aqui, ó, que eu importei lá, vou dar um Ctrl C, vou vir aqui e importar logo aqui abaixo. Dar um Ctrl S para salvar e executar novamente. Certo, deu erro novamente, deixa eu verificar. Aqui ele está falando que User Controller 21. Certo, ele falou que não deu certo, aqui está correto. Por que que não deu certo? Certo, vou salvar novamente e tentar outra vez. Ah, certo, eu estou copiando aqui os nomes. Projeto errado. Deixa eu clicar aqui e ver o número do projeto aqui, ó. Copiei alguma coisa errada aqui, ó. Certo, aí eu vou corrigir aqui a informação. Isso, agora eu acho que tá tudo certo aqui. Só verificar aqui. Certo, agora parece que tá tudo correto. Vou dar um Ctrl S para salvar. Vou vir aqui e executar novamente. Certo, começou a dar erro demais, para não ter erro, eu vim aqui, copiei essa informação aqui e fui repassando em todos aqui, ó. Corrigindo todos. Aí, se caso der erro para você, também você corrige aqui todas essas informações aqui, ó. Agora tá tudo certo, vou dar um Ctrl S para salvar aqui, Ctrl S para salvar aqui, aqui também e aqui também. Pronto, agora eu vou vir aqui e executar o procedimento. Certo, agora ele deu erro aqui porque eu não importei também no User Service. Vou pegar aqui, vou vir aqui e colocar um import aqui. Agora eu acho que vai funcionar, não é possível. Dá um Ctrl S para salvar, vou vir aqui e executar. Pronto, agora está funcionando. Vou vir aqui e chamar o Users com Enter. E agora sim, ele trouxe todas as informações aqui lá do servidor, ó. ID 1, nome 1, a data que foi criada e a data que foi feito o update. Então, ele está trazendo essas informações aqui do banco de dados. Então, com este procedimento que nós fizemos aqui, ele veio no banco de dados, buscou as informações e trouxe através do GetMap. Então era isso que eu queria passar nesse vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se, clique no sininho e marque a opção todas para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Te encontro por aqui e até mais.